Senhor, eu nunca imaginei que iria passar por um momento desse, de ficar distante da casa de Deus. Pude realmente compreender aquilo que o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não pode imaginar a alegria do meu coração quando foi anunciado que a gente poderia se reunir para cultuar Deus no seu templo. Porque, meus irmãos, o projeto de Deus para a vida de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo é estar na casa do Senhor. É tanto que vemos no Antigo Testamento, quando foi construído o templo de Deus, e então o Senhor Deus, de um modo muito formal, falou que iria abençoar o seu povo e que iria ouvir toda a oração que fosse feita ali naquele santuário. E, meus irmãos, Deus está aqui na sua casa para abençoar-nos, para nos ouvir e para receber o louvor e a honra que Ele bem merece, porque o Senhor Deus se alegra com ações do seu povo, quando reunidos, louvam e glorificam o seu santo nome. Eu não entendo bem como é que tem crentes que se ausentam da casa de Deus. Sinceramente, eu me converti, eu tinha 17 anos. E desde aquele dia eu não recordo muito bem as vezes que eu faltei na casa de Deus no dia do Senhor. Porque, meus irmãos, nada alegra mais o coração do crente do que estar na presença de Deus, no santuário estabelecido por Ele para a sua honra e para a sua glória. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos amar esse santuário que Deus nos deu para o louvor da sua glória. E então, hoje à noite, vamos estar aqui. Vamos estar aqui porque Deus, Ele deseja receber o nosso louvor e tem algo para comunicar para os irmãos, como vai comunicar agora pela manhã, através do nosso querido pastor Furtado, né? Sabemos que o nosso pastor está de férias e nós estamos aqui para atender os irmãos nas necessidades que por acaso surgirem. Não liguem para o nosso pastor para ele ficar bem sossegado. Liguem para mim, porque com certeza a gente vai fazer o possível na orientação de Deus para atender os nossos queridos irmãos até a volta do nosso querido pastor. E nós louvamos a Deus pelo pastor que Ele nos deu. E a gente orou muito e então Deus atendeu a nossa oração e deu um pastor que tem sido zeloso, e especialmente durante esse tempo de pandemia, nós temos visto o esforço, o grande cuidado dele com as ovelhas e a grande preocupação em nos manter unidos. E ele contou com o apoio de uma liderança consciente, responsável e que tem compromisso com a obra e que tem compromisso com a unidade do corpo de Cristo. Nunca ouvi tantas preciosas mensagens como tenho ouvido nesses dias. Então Deus sabe realmente aquilo que faz e Ele sabe como fortalecer o coração de cada um. Ouvi as mensagens especialmente de pessoas que eu não tinha ouvido ainda e não sabia, não tinha avaliado ainda o quanto realmente Deus planejou usar aquelas criaturas, como seja algumas mulheres da igreja, como a irmã Flavinha, quantas mensagens preciosas, a irmã Elda, a irmã Sueli, e meus irmãos, a forma didática de transmitir a palavra
muito especial, própria dele, do irmão Ricardo, e finalmente as mensagens do nosso pastor, dos nossos pastores Ricardo e Furtado. Foram realmente dias que nós sentimos o conforto de Deus e a motivação para prosseguir firmes, unidos, sabendo que o Senhor Deus tem um projeto muito especial para nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E eu estou empolgado demais, especialmente em avaliar o nível espiritual da nossa igreja. Porque nos mantemos unidos como corpo. E todo mundo ficou entendendo que ser corpo de Cristo não significa apenas estar aqui no santuário. Mas ser corpo de Cristo é estar unido em espírito. E onde quer que nós estejamos, nós estaremos juntos, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Fiquei também feliz demais e grato a Deus, porque todos os compromissos temporais, financeiros da nossa igreja foram assumidos, porque os irmãos foram fiéis em manter a obra de Deus. Olha, meus irmãos, não tem nada que alegre mais o coração de um crente zeloso, de um pastor, do que saber que o povo tem compromisso com a obra do Senhor, independente da circunstância. Que Deus abençoe cada dia mais a nós, a nossa igreja, e especialmente o nosso pastor, o anjo que Deus colocou aqui para nos conduzir até a volta de Jesus. E agora nós vamos ter um momento de louvor, né? E depois a palavra será do nosso pastor, que vai trazer a mensagem. Peço desculpa antecipada, porque eu vou ter que me retirar antes de terminar. Por quê? Porque eu tenho que fazer compra e minha mãe está precisando de um alimento. Ela se acorda por volta das 10 horas e está faltando lá um alimento que faz parte da rotina alimentar dela e eu tenho que comprar, tá bom? Mas à noite estaremos aqui às 18 horas. Aqui no aviso, no mural tem um aviso aí, mas o horário do culto, à noite não é 19, é 18 horas, viu? E o horário da EBD não é 10, é 9 horas, tá certo? Ou seja, do culto, né? A EBD vai ser mais adiante. Que Deus abençoe cada dia mais as nossas vidas. Nós queremos convidar o nosso querido irmão Josimiel. Bom dia, irmãos. Eu ia dizendo pastor, você é pastor. Graça e paz a todos. Vamos louvar e exaltar aquele que é a nossa satisfação, aquele que é a nossa satisfação, aquele que é a nossa alegria, o Deus da nossa salvação. Porque maravilhoso é estar na presença do Senhor. Maravilhoso é poder adorar o Senhor na sua casa. O nosso prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. Então eu quero te convidar a exaltar o Senhor com essas duas canções. Primeiro, Maravilhoso, e em seguida cantaremos Meu Prazer. Em espírito e em verdade te adoramos. Quem quiser ficar em pé, fique em pé, mas não fique com a boca fechada. Cante, louve e exalte ao Senhor. Formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a
terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, quão formoso é, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Em espírito e verdade, adore o Senhor. Quebrantado, exalte a Ele. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver
casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Exalte o Senhor, queridos. Em espírito, em verdade. Aproveite esse momento para exaltar a Ele. Rei dos reis, Senhor. Senhor, te entregamos nosso viver. Ele está aqui no nosso meio. Senhor, te entregamos nosso viver. Ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A te adorar, a te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Rapaz, que alegria, viu? Estava morrendo de saudade de ver vocês, de estar com vocês. Embora eu só estou vendo só os olhinhos, né? Mas tão lindos, maravilhosos. E eu procurei usufruir do privilégio que Deus me deu de estar com os irmãos remotamente, né? Através daquelas mensagens diárias. Então, quando eu olhava para ali para o celular, olhava para a câmera, eu queria olhar para cada um de vocês. É como se eu estivesse olhando para cada um de vocês. Eu fazia questão de olhar bem direitinho para lá, para a lente, para falar assim, olha, eu estou aqui e eu estou vendo vocês. E realmente foi maravilhoso aqueles momentos que eu vivi, e realmente foram necessários esse nosso isolamento, muito necessário. Afinal de contas, nós temos que nos precaver, né? Porque com certeza, quando Deus mandou Moisés avisar o povo para passar lá o sangue na porta, que ia passar lá algo ruim que ia levar a vida de qualquer criança que tivesse, muita gente falou assim, não, que besteira, como é que eu vou passar sangue aqui? Aí não passou e perdeu coisas preciosas, né? A mesma coisa que aquele que
Vocês se lembram quem olhou para trás e virou estátua de sal? Quem foi? Hã? Pois é, ela deve ter falado, que besteira, para que eu não vou olhar? Aí olhou, pá, pronto. Então essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. E eu estava até conversando com o nosso pastor, nosso pastor Chagas, né? E em relação a um momento especial que nós vamos viver hoje, à noite, que é um momento que está guardado no nosso coração, né? Aquela vontade, aquele desejo de todo mundo participar da ceia do Senhor. Muito importante isso. Mas mais importante será, meus irmãos, os irmãos pensarem que não adianta nada você estar de máscara, não adianta nada você estar isolado, não adianta nada você não se abraçar, beijar teu irmão, não usar cantina. Se você, na hora de pegar os elementos, você vai pegar com a mão suja e vai contaminar aquele pão, né? Que acontece isso. E quando pegar o cálice, eu já vi muitas vezes, a pessoa vai pegar o cálice e enfia o dedo no cálice do outro. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado aí. Então, eu estava conversando com o pastor Chagas, o irmão vai participar da ceia, bênção, passa um álcoolzinho na mão, antes de pegar o elemento. Não é lá na porta não, porque aí o irmão já pegou a Bíblia, já pegou o banco, já se coçou, já fez tudo, né? Então, antes de pegar o pão, passa álcool gel na mão, ou então traz um guardanapinho de casa, pega um guardanapinho, tá certo? O copinho também. Então vamos ter esse cuidado. Vamos ter esse cuidado, porque o irmão está cuidando da sua vida e está cuidando da vida do seu outro irmão. Tá certo? E meus irmãos, quando o pastor Elionaldo me mandou a programação, né, e vi escalado para o dia de hoje, eu pensei, Senhor Deus, o que eu vou falar para esse povo, né? O que eu vou falar, o que eu vou transmitir? Tem que ter alguma coisa. E eu fico sempre naquela angústia, porque eu sei da responsabilidade que é de preparar uma mensagem, e eu estava orando, e nada vinha, até ia como mandar uma mensagem para o pastor Leonardo, eu falei, pastor Leonardo, não está vindo nada, o que eu faço? E aí, lendo a palavra, eu me debati com um livro espetacular, e eu falei assim, é aqui que Deus quer que eu conduza a mensagem para o seu povo. E meus irmãos, eu já trabalhei com muitos irmãos para se prepararem para o batismo, e logicamente as pessoas, né, que estão chegando na igreja, estão começando a sua vida cristã, sua vida religiosa, eclesiástica, elas não têm aquela habilidade de mexer na palavra de Deus. Quando as pessoas chegam até nós, elas mal sabem que a Bíblia é composta do Antigo e do Novo Testamento. É a única coisa, no máximo, que a pessoa sabe. Que a Bíblia é composta do Antigo, que antigamente falava o Velho, e o Novo Testamento. Mas não sabe quantos livros tem cada uma, não sabe nada. Os irmãos sabem quantos livros tem, não sabem? Se lembram ainda? Se lembram? Quantos livros tem? 66, né? Beleza, olha, graças a Deus, né? Os irmãos aí estão afiadinhos, né? E as pessoas, então, ao manipularem, quando fala assim, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, muita gente se enrola, principalmente os novos, não sabem onde é que está o livro de Gálatas, né? Mas não são só os novos, não. Nós também, às vezes, não conseguimos encontrar certos livros na palavra quando tem que encontrar. E já aconteceu isso comigo, inclusive aqui dentro da igreja. O pastor Chagas pediu para que eu abrisse a palavra num profeta, e eu não conseguia encontrar aquele profeta de jeito nenhum. Eu pensei que ele tinha saído para dar uma volta, porque eu não achava ele na palavra naquela hora. E o mais interessante é que eu senti que a igreja estava num silêncio sepulcral. Ficou assim num silêncio, aguardando eu encontrar a passagem. E teve uma irmã, que eu não me lembro quem é, que chegou a entregar a sua Bíblia para mim, com a passagem já aberta ali, para eu poder ler. Eu falei, não, eu vou encontrar. E encontrei. Isso acontece, inclusive, quando a gente fala sobre os profetas. Aí que se enrola mesmo. E tem um profeta que as pessoas se confundem com o povo. Quando a gente fala assim, abra sua Bíblia no livro de Abacuque,
Aí o pessoal abre lá no Hebreus, se confunde, né? E é justamente sobre esse livro que nós vamos meditar nessa manhã. É um livro pequenininho, por isso que ele é chamado de profeta menor. Tem muita gente também que pensa que profeta menor é um profeta que não tem muita importância, mas não, é menor porque tem poucos livros, né? É pequeno. Então nós vamos trabalhar no livro todo do profeta Abacuque. Eu tenho certeza, são 9h35, com certeza antes de 2 horas da tarde a gente sai daqui. Os irmãos podem ficar tranquilos que não vai ter problema, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Abacuque. Vou dar uma dica para vocês, é o 5º profeta de baixo para cima do Antigo Testamento. É o 5º livro de baixo para cima. Abacuque, capítulo 1. Vamos começar logo com o capítulo 1. Mas nós vamos começar somente com o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus, Abacuque 1, versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Meus irmãos, nesse livro de Abacuque, nós presenciamos fortes questionamentos dele, além dos questionamentos, oração, reflexão, demonstração de fé, de avivamento e principalmente de agradecimento à resposta que Deus deu a ele, e ele fez isso através de um louvor no capítulo 3. Foi a forma que Deus revelou as coisas para Abacuque. Eu fiz algumas pesquisas sobre este livro. Tem muito pouca literatura sobre o livro de Abacuque, mas eu fiz algumas pesquisas e eu vou fazer algumas citações, tá? No decorrer dessa reflexão, de partes que eu achei interessantes, que poderão nos ajudar a compreender melhor as reações e a fé de Abacuque. Para alinharmos nossos pensamentos durante a reflexão dessa manhã, gostaria de lembrar aos irmãos que o profeta Abacuque foi um profeta bastante questionador, buscando entender corretamente e de uma forma clara a justiça divina, e que provavelmente tenha vivido nos anos 600, 612 a.C., na época em que a injustiça e a maldade reinavam em Judá. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, Naum e Sofonias. E nós vamos meditar, meus irmãos, essa manhã, sobre o seguinte tema: questione que Deus te responde. Abacuque, presumidamente, viveu no período antes do povo de Judá ser conquistado e exilado pelo Império Babilônico, e profetizou, provavelmente depois do reinado de Josias, o último rei de Judá temente a Deus. Ele sofria muito com o comportamento infiel do povo, em relação aos mandamentos do Senhor. E viveu numa das épocas mais conturbadas da história de Israel. Nessa época, imperavam a violência, a iniquidade, a opressão e a injustiça. Época de crise, sobretudo espiritual, onde o povo de Deus valorizava mais as coisas mundanas do que as coisas religiosas que estavam voltadas para o verdadeiro Deus. Segundo o pastor Agenor Pereira da Silva, num dos seus artigos sobre Abacuque, ele nos diz que Israel vivia um tempo de declínio espiritual e moral, imperavam a violência, a iniquidade, a opressão e a injustiça. A gente pode comprovar isso no capítulo 1, versículo de 1 a 4. E nessa fase, o povo estava tão longe de Deus,
que chegaram até praticar idolatria. A gente vê isso registrado lá em Abacuque 2,19, que diz assim: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Enfim, havia um fracasso nacional, como descrito em Abacuque 1, versículo de 2 ao versículo 5. Segundo outra fonte pesquisada, o profeta Abacuque é lembrado por causa de sua mensagem de avivamento para os nossos dias, ou para os seus dias, a qual, pela sua profundidade, alcança também os dias de hoje, as nossas vidas, a vida das igrejas de hoje. Suas palavras sustentam os filhos de Deus, os cristãos de nossos dias, diante do grande risco de sermos infectados, não por um vírus, mas pela mornidão espiritual e pela falta de fé que assola algumas igrejas, como já aconteceram ao tempo de João, e está narrado em Apocalipse 3, versículo 15 a 16, quando Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, e quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É notório, meus irmãos, que os homens que não servem a Deus agem de uma forma bem característica. Eles exploram o próximo, enriquecem de forma ilícita, fazem ameaças, usam de força e violência para galgar e continuar no poder, e por assim vai. No versículo 19, capítulo 3, aponta que Abacuque era profeta, poeta e levita, encarregado da música sacra no templo de Jerusalém, o qualificando para participar dos seus cânticos litúrgicos. E algo que me chamou muita atenção é que ele foi considerado um profeta sacerdote. O que significa isso? Em vez de ele levar a mensagem de Deus para o povo, ele levava a mensagem de angústia e sofrimento do povo para Deus. E mergulhado nessa crise, Abacuque dá um show de intimidade com Deus. Um show. Por que é um show? Porque, olha, uma pessoa, um profeta, questionar a Deus, tem que ter muita intimidade com Ele. Tem que ter muita intimidade com Ele. Ele não tinha medo de expressar suas dúvidas e queixas ao Senhor, que lhe respondia com muito amor e tranquilidade. Abacuque foi o único entre os profetas que abertamente questionou a Deus. Ele se mostrava indignado com a aparente indiferença de Deus, com toda a injustiça e violência que vinha dominando o povo de Judá. Era o povo que tinha perdido a sua espiritualidade e a maldade dos babilônicos. Segundo fontes de Dennis Allen, o livro de Abacuque relata uma discussão entre o profeta e o próprio Deus. Abacuque pergunta a Deus e Deus responde. Abacuque se sente alarmado pela resposta que Deus dá e faz uma segunda pergunta. Deus responde de novo. E aí Abacuque entende e aceita humildemente a réplica do Senhor, dando louvor a Ele num cântico de adoração, como consta o capítulo 3. Iniciando o seu livro, Abacuque faz a pergunta que nós muitas vezes fazemos em nossos momentos de crise. Vamos lá, capítulo 1, versículo de 2 a 4, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão?
pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Ele sofria com o sofrimento do povo, pois o povo caldeu era amargo, impetuoso, violento, e já não estava ele mesmo, Abacuque, aguentando o silêncio de Deus. Ele clamava e Deus não respondia. Abacuque 1,6. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles, caldeus, possuíam seu próprio direito, ou seja, seguiam as decisões de acordo com as suas vontades, e além disso faziam do seu poder um Deus. Diante dessa situação, e vendo o silêncio de Deus, o profeta Abacuque tentou mais uma vez interceder pelo povo, questionando a decisão do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morremos, ó Senhor, para executarmos juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Abacuque estava com o coração aniquilado em ver toda aquela desgraça acontecendo com o povo e Deus não tomando uma atitude. Isso nos faz lembrar dos nossos conflitos, quando vemos certas pessoas e até nós mesmos sermos injustiçados, sermos violentados, e estamos orando a Deus e nada está acontecendo com aquela pessoa que quer nos destruir. Abacuque era como nós. Teve um período de carência de fé, mas depois foi iluminado pelo Senhor, e ele pôde provar da sua graça e louvar o nome dele com um cântico que até hoje nós cantamos, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é minha força, e Ele torna meus pés firmes como as da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A pergunta de Abacuque na época é a mesma que muitas vezes fazemos a Deus. Será que Deus não se importa com a maldade praticada contra os justos? Mas Deus, com toda a tranquilidade soberana, de quem sabe muito bem com o que está acontecendo e o que deve ser feito, dá uma explicação bem clara para Abacuque sobre isso. Deus respondeu a Abacuque com o anúncio de um grande castigo, né? Ele disse que iria trazer os babilônicos contra o povo de Judá, para castigar a sua maldade. Olha só, versículos 5 e 7, olha lá. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e horrível é, dela mesma sairá o seu juízo e dignidade. Meus irmãos, quando Abacuque ouviu isso de Deus, ele quase teve um troço. Ficou realmente horrorizado. Meu Deus! Com o anúncio que Deus fez. Como é que pode? Eu estou pedindo pelo povo, o Senhor manda os caldeus arrasar o povo. Essa foi a reação de Abacuque. Ele deve ter falado aos gritos, que os babilônicos eram muito violentos e cruéis, e que não teriam piedade, que eles iriam arrasar a terra.
e ainda eram piores do que os judeus, e mereciam castigo. Eles mereciam castigo. Além de violentos, cruéis e injustos, os babilônicos ainda eram idólatras, adorando vários deuses. Se Judá iria ser castigada, por que a Babilônia ficaria impune e continuaria sem castigo? E questionou novamente como isso poderia ser justo. Versículo 13: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Olha só a forma como Abacuque se colocou diante de Deus, o questionamento dele. Havia respeito por parte de Abacuque, mas ele estava questionando mesmo. Aí, Deus, com a sua calma, benevolência e amor, responde para Abacuque o que vai acontecer. Ele ordena que Abacuque registrasse a resposta para servir de sinal sobre as coisas que iriam acontecer. Abacuque 2, versículo 2 a 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardará, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E após essa declaração, o Senhor ainda detalhou nos demais versículos, nos demais 15 versículos, até o versículo 20, todas as coisas que ocorriam com os caldeus, em virtude daqueles que se excederam na disciplina para com o povo de Deus, profecia conhecida como os 5 ais dos caldeus. Deus então deu uma resposta tanto para Judá, como para a Babilônia, e também para todos aqueles que são ímpios. Deus explicou que o sucesso das pessoas ruins é apenas temporário, mas Deus cuida de quem é fiel a Ele. Davi já tinha passado por muitos momentos difíceis e compreendia perfeitamente a soberania de Deus. Os irmãos podem ler o Salmo 37, não vou ler agora porque é um pouquinho extenso, versículo 18 ao versículo 22. Só quero ler só o primeiro. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Depois dessas duas respostas de Deus, a mente de Abacuque então clareou e o seu coração se tranquilizou. O Senhor lhe assegurou que a palavra iria se cumprir, mas para isso era necessário que as pessoas tivessem fé. Por isso que ele reforça: o justo viverá pela sua fé. E esse recado Deus também dá para nós. Não podemos duvidar que Deus está olhando e cuidando dos seus filhos. Temos que ter fé, pois só assim conseguiremos viver nesse mundo conturbado. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Capítulo 3, versículo 19. Deus mostra que as nações violentas seriam arruinadas, e aqueles que lucravam com a injustiça e o crime não iriam escapar do castigo. Os idólatras não iriam receber respostas nem proteção, porque somente Deus tem todo o poder. Abacuque 2, versículos 17 e 20 diz assim: porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá,
e a destruição das feras te amedrontará por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. O que aproveita a imagem de escultura, depois que ela esculpiu só o artífice? Ela é máscara e ensina mentira para quem a formou e confia na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Por vezes, Deus parece demorar a responder à injustiça. Os injustos ficam com um sentimento de segurança, soberba, e se tornam mais ousados em sua maldade. Mas no fim, Deus sempre traz justiça, e temos a garantia que Deus vai agir. Está lá em Salmos 7:9. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. É bom deixar claro que esses questionamentos de Abacuque não demonstravam incredulidade por parte dele. Ele questionava porque ele sabia que Deus era capaz de agir, Deus tinha tudo para resolver aquela situação. Ele estava só preocupado porque estava demorando a ver a resposta. E no site Jamais Desista há uma citação que Abacuque tinha certeza de que o Senhor se manteria fiel a ele mesmo, e julgaria os pecadores que viessem contra o povo de Deus, atacando uma vez após a outra, enviando grupos de invasores. Os versículos 17, 18 e 19 do capítulo 3 são considerados uma das mais elevadas expressões de fé de todo o Antigo Testamento. Confiança e esperança transformaram seu medo do futuro no desejo de sempre se regozijar no seu Salvador Deus. A figueira pode não florescer, a videira pode não dar seu fruto, a oliveira pode decepcionar, os campos podem não produzir mais mantimento, as ovelhas podem ser roubadas, os currais podem não ter mais o gado, mas nem todos os problemas que possamos viver serão motivos para desistir de Deus. Na história do profeta Abacuque, podemos aprender que ele mudou, através da oração, a profunda aflição em esperança. Em forma de canto, Abacuque respondeu à antecipação da intervenção do Senhor em nome do seu povo. Ele lembrou da glória de Deus e de seu grande poder, da forma como tinha destruído os seus inimigos quando tentavam fazer mal aos necessitados. Versículo 13 e 14 do capítulo 3. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu transpassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram pestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Essas lembranças ajudaram Abacuque a ter esperança. Ele sabia que Deus iria responder e trazer a salvação para o seu povo. E depois da sua oração em forma de cântico, versículo 16 ao 19, nós vemos uma grande expectativa de fé. A fé em Deus se tornou a maior alegria de Abacuque. Não importa o que pudesse acontecer, ou quais seriam as circunstâncias, o profeta declara em exercício de fé, atendendo ao que o Senhor disse, que o seu justo viveria pela fé, e que todavia ele se alegraria no Senhor, exultaria no Deus da sua salvação. Está lá em Abacuque 2, 4. A dependência total no Senhor real da aliança era a chave da vida de Abacuque. Mas
Que lições, então, a gente pode tirar de toda essa experiência de Abacuque para a nossa vida espiritual, para as nossas igrejas nos dias de hoje? O sofrimento de Abacuque se inicia em ver o povo de Deus, como o povo de Deus tinha mudado o seu comportamento espiritual. Exatamente o que está acontecendo hoje. Então, o mesmo clamor de avivamento que Abacuque esperava daquele povo, precisa acontecer novamente nos nossos dias. O povo precisa se render mais aos pés do Senhor e viver seus princípios. Chamamos avivamento ou renovação espiritual essa prática espontânea do modo de servir ao Senhor, que resultará na ação poderosa e irresistível do Espírito Santo, que se sobrepõe a qualquer força. E por que esse avivamento precisa acontecer em nossas vidas e na vida da igreja? Primeiramente, porque avivamento é o constante mover do Espírito na igreja, produzindo vida e energia espiritual. E uma igreja avivada cria crentes avivados, tornando seus membros ativos e buscando mais ao Senhor. E em segundo, a igreja precisa estudar mais e entender com profundidade as mensagens e os ensinamentos da palavra de Deus. A igreja e seus membros não podem viver na superficialidade dos fatos apresentados. É por isso que é importante o questionamento. Nunca aceite as coisas como vêm, prontinhas para você, como fast food. Questione, pergunte, por que assim? Por que está acontecendo isso? Deus gosta disso. Questione que Deus te responde. E é gostoso esse intercâmbio com Deus. A gente questionar e Deus fala, você está pensando nisso? Olha, é isso. Isso é muito bom. Deus não quer ninguém, como diz lá no Rio de Janeiro, a gente usa uma expressão. As pessoas que concordam com tudo, balançam a cabeça assim, lá a gente chama de vaquinha de presépio, né? Vocês aqui chamam de calango, né? O calango que fica assim o tempo todo, né? Aceita tudo que vem e fica assim. Não fique assim, questione, pergunte, claro, com respeito, mas pesquise, busque, isso é importante. Em terceiro, a igreja precisa louvar o Senhor no poder do Espírito Santo, no andamento de um culto. O louvor ministrado com unção e testemunho de vida faz a glória de Deus se manifestar, e eu falei isso numa daquelas reflexões. Quando a gente abre a boca para louvar, nós estamos abençoando as pessoas. Então a gente tem que ter essa consciência. Nós temos que zelar pela liturgia, uma liturgia que agrade ao Senhor e não agrade aos homens, agrade ao Senhor. E em quarto, a igreja precisa buscar o temor de Deus e os seus resultados. Abacuque afirma isso no capítulo 3, versículo 2a: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Temor tem que vir junto. E para concluir, meus irmãos, como eu prometi acabar antes de 2 horas, né? Para concluir, não podemos nos esquecer que o que Deus fez no passado também pode fazer no presente. Abacuque 3,3 diz assim: Deus veio de Temã e do monte de Paraã e o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Precisamos nos avivar mais para orar, estudar a palavra, louvar ao Senhor e buscar sempre o seu temor, que nem o profeta. E segundo uma outra fonte que eu pesquisei, diz assim: Abacuque começou o livro tentando entender o que Deus faz, mas ele aprendeu o mais importante, a mensagem que nos sustenta no meio de angústia. Não precisamos compreender tudo o que Deus faz, mas precisamos saber que é Deus que faz. É Deus que faz. Abacuque concluiu o seu livro dizendo que o seu Senhor era a sua força e que por isso seus pés se tornariam ligeiros, andaria nos altos. E essa imagem surpreende e retrata a verdadeira vida em liberdade desinibida. E o progresso sempre vai depender de nós, porque o justo viverá pela fé. E que essa visão, meus irmãos, esse questionamento de Abacuque, tudo isso que vocês ouviram aqui nessa manhã,
possa permanecer dentro de nós, em todos os momentos da nossa vida. E eu volto a falar, se precisar, questione, porque Deus te responde. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que possamos sempre guardar as suas palavras na nossa vida, para sempre ser um norte para a nossa jornada espiritual. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que passamos juntos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor transmitiu ao Teu profeta e que cabe a nós hoje essa mensagem, para que possamos tomar nossos cuidados, que possamos estar ativos, que possamos desenvolver cada vez mais a nossa fé, te louvar de uma forma maravilhosa, única e exclusiva para Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Guarde a Tua igreja, guarde os irmãos aqui de Montese, guarde o Senhor Deus, as suas famílias, proteja-os sempre e faça-nos, Senhor Deus, cada vez mais unidos no Teu amor. Obrigado por tudo, Senhor Deus, te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia e à noite estaremos aí, né? Se Deus quiser.